De mãos estendidas ofertamos o que de graça recebemos. O dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso, ofertemos ao Senhor. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais, sejam muito bem-vindos a mais um momento de formação. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o seminarista Pedro e estou proporcionando alguns momentos de formação sobre a história dos santos e algumas curiosidades da igreja. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito perguntado por todas as pessoas, que é os objetos litúrgicos e os livros litúrgicos. Algumas pessoas não sabem muito bem a utilidade de cada um desses objetos, mas sabem que eles estão presentes na Santa Missa. E o nosso objetivo hoje é que você, irmão e irmã que está assistindo esse vídeo, possa aprender um pouco mais e, com este aprendizado, celebrar melhor o mistério da Eucaristia que vivenciamos. Então vamos começar pelos nossos objetos por ordem dos quais o vemos. A cruz processional. Esta cruz geralmente precede a procissão de entrada. Ela traz a imagem do Cristo e também nos rememora o Cristo que vai à nossa frente e guia os nossos passos. Em ainda algumas celebrações, a cruz pode ser ladeada por velas e antes dela também pode acompanhar outro objeto litúrgico, que é o turíbulo. No turíbulo, onde nós queimamos incenso e o sacerdote o usa para incensar o altar. Ao lado do altar, nós encontramos também as velas, os castiçais, que podem estar ao lado ou acima. Em cima do altar também pode haver uma cruz, e essa cruz pode ser ladeada de 2 a 7 velas. Vamos falar agora um pouco também sobre os livros litúrgicos. O sacerdote, para fazer as orações reservadas a ele na Santa Missa, utiliza deste livro, o Missal Romano. Dentro dele estão contidas todas as orações que devem ser feitas pelo sacerdote e as respostas dadas pelo povo, mas também as rubricas de como o sacerdote deve proceder em cada momento. Então, este livro é de suma importância para a celebração da Santa Eucaristia. Seguido dele, nós temos o lecionário, que é onde se encontram as leituras. No nosso caso, aqui estou apresentando o lecionário dominical, que contém as leituras dos anos A, B e C da liturgia. Ainda existem também o lecionário semanal, para os dias da semana de cada tempo, e também existe o lecionário santoral, que é reservado para a festa dos santos. Vale lembrar que em algumas solenidades do Senhor que podem ocorrer no domingo ou também durante os dias de semana, mas que têm uma maior importância, podem ser encontradas também no lecionário dominical. E nós temos ainda outro livro litúrgico que pode ser usado nos domingos, nas solenidades, que é o Evangeliário. Ele é um pouco maior e também entra na procissão de entrada, e nele estão contidos os evangelhos dos domingos e festas. Nosso próximo objeto litúrgico, nossa próxima alfaia da qual vamos falar, é o corporal. Aqui no caso, o nosso corporal já está aberto, simulando o momento em que o sacerdote oferece o sacrifício de Cristo. Sobre o corporal se coloca durante a liturgia eucarística tudo aquilo que vai ser sagrado, tudo aquilo que vai se tornar corpo e o sangue de Cristo. Então, sobre o corporal permanecem alguns objetos. O primeiro é a patena. Sobre a patena se coloca a hóstia, que vai ser consagrada e se torna o corpo de Cristo. Ainda sobre o corporal também permanece o cálice, um vaso sagrado que muitos conhecem, e sobre este vaso sagrado é colocado o vinho, que vai se tornar o sangue de Cristo.
Então, esse é o recipiente correto para colocá-lo. Nós ainda temos a âmbula ou cibório, que pode se apresentar para nós de vários modos, e também fica sobre o corporal, e sobre ele são colocados as hóstias que serão consagradas. Aqui nós podemos ver uma âmbula, um cibório fechado, e geralmente essas âmbulas também vão para o sacrário, porque lá fica a reserva eucarística já consagrada. E também existem alguns outros modelos de âmbula, como aqui em nossa paróquia nós temos esta âmbula. Ela é para entregar a Eucaristia nas duas espécies, do corpo e o sangue de Cristo. Por isso ela tem essa parte mais arredondada, onde colocamos as hóstias consagradas, e este pequeno cálice no meio, onde depositamos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda existem alguns outros objetos que ajudam o sacerdote a preparar o altar. Nós temos o sanguíneo. Ele é um pequeno facho, um pequeno pedaço de linho bordado geralmente, e ele é utilizado para fazer a purificação do cálice e também para que o sacerdote algumas vezes limpe seus dedos. Tanto que seu nome já nos diz sanguíneo, usado para limpar o sangue de Cristo. Por isso, geralmente, quando o sacerdote ou o diácono acaba de beber a água da qual se purifica o sangue de Cristo do cálice, ele o seca com o sanguíneo. Sobre o cálice nós temos a pala, que é este pedaço geralmente de plástico ou algum outro objeto coberto por um pano, e ele é colocado sobre o cálice. E ele é colocado sobre o cálice por um simples motivo. Ele é usado para proteger a espécie do sangue do Senhor de qualquer coisa que possa atingi-lo, então evitar alguma profanação ou algo do tipo. Então por isso nós colocamos a pala sobre o cálice. Nós temos também aqui sobre a nossa mesa, para demonstrar, este que é o lavabo, da qual o sacerdote o utiliza para purificar as suas mãos após preparar o altar. Nós temos ainda as galhetas, que no qual nesses dois recipientes vem o vinho e a água, que serão colocados dentro do cálice. E uma simbologia muito bonita do vinho e da água que vale lembrar, que este vinho representa o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e esta água lembra o pequeno sacrifício humano do mar de amor de Deus que Ele tem por nós. As galhetas acompanham esta pequena colher. Com esta pequena colher, o sacerdote retira uma gota de água que representa este nosso pequeno sacrifício no mar de amor do sacrifício de Cristo, e com ela pinga a exata dosagem da água no vinho. E também alguns objetos extras que nós podemos ver. Nós temos o asperges, o aspersor, no qual se coloca a água benta, e com este objeto menor, que é o próprio aspersor em si, o sacerdote asperge a água benta sobre os fiéis. Geralmente isso é feito no ato penitencial ou em bênçãos de objetos e pessoas. Geralmente nós também podemos vê-lo muito nos casamentos, com a bênção das alianças. E nós aqui temos outro objeto muito conhecido das pessoas, que é o ostensório. O ostensório é onde se coloca a custódia do Santíssimo Sacramento. Vale lembrar que este não é o Santíssimo Sacramento em si, mas sim somente o local em que se coloca a hóstia consagrada para as solenes adorações ao Santíssimo Sacramento. Ainda vale lembrá-los que na igreja nós temos outros objetos que são sagrados, porque são a partir deles que acontece o sacrifício de Cristo. Então vale lembrar que o altar é um objeto consagrado a Deus para que se ofereça o sacrifício eucarístico, a mesa da palavra, de onde Cristo nos fala, e principalmente o sacrário, que é onde Cristo está presente e nos espera. Espero, caríssimos irmãos e irmãs, poder ajudá-los neste vídeo, e que Deus os abençoe.
Caríssimos irmãos e irmãs, neste segundo momento do nosso vídeo, nós demonstraremos como ficam os objetos litúrgicos já posicionados nos momentos da Santa Missa. Então nós estamos aqui no ambão da palavra e sobre ele nós podemos ver então o lecionário. E no caso da nossa igreja, ao lado do ambão, também permanece a cruz processional. Então vamos neste momento agora até o altar. E aqui está exemplificado para nós como permanece o altar durante a liturgia eucarística. Então aqui permanece o missal, no qual o sacerdote faz as suas orações. E aqui nós podemos ver então as âmbulas, o cálice, a patena que estão sobre o corporal. E é também aqui, durante este momento da Santa Missa, em que quando o sacerdote invoca o Espírito Santo, nós ouvimos o toque do sino. E este toque de sino também anuncia a consagração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E também é sobre o altar que acontecem também é sobre o altar que acontece outro evento, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento. Sobre o corporal será colocado então neste momento, para exemplificar para cada um de vocês, o ostensório vazio. Então, durante a adoração eucarística, o altar fica vazio, sem mesmo a cruz, caso o altar tenha uma cruz que o acompanhe. E sobre o altar, principalmente, além de estar sobre o altar, sobre o corporal, permanece o ostensório. Então, aqui no nosso presbitério, estes são os momentos em que nós exemplificamos sobre como cada um dos objetos litúrgicos são utilizados. Caríssimos irmãos e irmãs, num último momento de gravação, nós estamos aqui neste lugar que pode ser considerado o coração das igrejas. Nós estamos na presença de Jesus Eucarístico, que está aqui no sacrário. Como nós podemos ver, a lâmpada está acesa, simbolizando que o próprio Cristo está aqui dentro. E é aqui também que se encontra a reserva eucarística. As hóstias consagradas, o corpo de Cristo, estão presentes neste sacrário. E é aqui, neste espaço, a Capela do Santíssimo, que muitas pessoas vêm para orar, para fazer pedidos e agradecimentos. E é também neste espaço que nós vamos rezar para encerrar este nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz.